No Josué, capítulo 10, já lemos do 1 ao 6. Do 1 ao 5. Então vamos mostrar aqui no mapa o que está acontecendo. Deixa eu só dar um zoom aqui para fora. Aqui está o Mar Morto. E aqui o Rio Jordão ele segue esse curso aqui para cima. Tá? Na verdade ele desce de lá de cima até o Mar Morto. Então aqui o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, aqui, né, alguns capítulos atrás, e atacou Jericó. E eles ficaram acampados aqui em Gilgal, tá, nessa região aqui. Destruíram Jericó, subiram o monte até Ai, destruíram Ai. Depois que eles destruíram Ai, voltaram para Gilgal, que era onde estava o acampamento. Aí vieram os gibeonitas. Olha de onde que os gibeonitas saíram. Lembra que a gente viu semana passada que falaram que estava vindo de muito longe, estava enganando o povo? É pertinho de Ai. Era a próxima cidade ali que eles iam. Então enganaram o povo, fizeram um pacto com o povo de Israel. E o povo de Israel acabou usando os gibeonitas como catadores de madeira, de lenha, de água, de um monte de coisa. E aí, 5 reis apareceram aqui. O rei de Jerusalém convocou mais 4 reis para lutarem contra Israel. Por quê? Porque eles falaram o seguinte: Israel conquistou Jericó, conquistou Ai, Gibeão fez aliança com eles. O próximo quem que é? A gente. Essa região aqui onde está tudo ali. Né? Você está vendo que aqui para cima não tem cidade aqui, porque aqui é uma cadeia de montanhas. Tá? Então as cidades estão aqui mais para baixo. Né? Então essas 5 cidades se juntaram para lutar contra Israel. Que cidades foram essas? Olha aí o texto. Versículo 5. Jerusalém está aqui, ó, no mapa, embaixo para baixo de Gibeão. A outra foi Hebron. Hebron está aqui para baixo, ó. Olha o mapinha aqui. Está aqui embaixo. Jarmute. Aqui em cima. Depois? Laquis. Aqui embaixo. E por último? Eglon. Eglon está aqui, mais para baixo. Aqui, ó. Então, essas 5 cidades eram 5 das cidades mais importantes da região. Cidades que tinham reis. Né? A gente não pode pensar em rei como a gente pensa hoje, uma nação gigante. Né? Eles eram reis da cidade mesmo e das regiões ali em volta. Né? Por que eles eram reis? Porque as cidades eram muradas e eram cidades grandes, né? Com bastante gente para a época. O que é bastante gente para a época? 5, 10 mil pessoas. Né? A cidade de Ai era uma cidade murada, mas era uma cidade de 1000 pessoas. 1000 a 5.000 pessoas, dependendo. Né? Só que essas outras cidades eram cidades com muros largos, altos, com bastante gente, com exército. Então, por isso que são vários reis. E mesmo tendo reis, essas cidades, na maior parte do tempo, eles estavam sob o jugo do Egito. Só que nessa época não. Por quê? Porque quando Israel saiu do Egito, deixou o Egito
destruído, né? Porque morreu o exército no Mar Vermelho, não tinha mais escravo para trabalhar, né? Todos esses problemas. Então, durante esse período, esses povos aqui estavam sós. Eles pediram ajuda ao Egito, mas não veio ajuda nenhuma. Então, Israel entrou e só foi recebido por essas cidades. Só que o povo de Israel era mais numeroso e, além disso, e o mais importante, Deus estava com eles. Então, eles atacaram diretamente Gibeão. Por que Gibeão? Porque a cidade de Gibeão é uma cidade estratégica. Era a cidade que guardava o caminho que ia para o Rio Jordão e também que ia para o Oceano Pacífico. Aqui, ó, o Oceano Pacífico, não, desculpa, o Mar Mediterrâneo, aqui do lado esquerdo. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Então, Gibeão, ele estava guardando a rota de comércio de leste-oeste e norte-sul. Para ir para o norte, ou você ia pelo litoral, ou você ia pelas montanhas, ou então pelo Rio Jordão ali, que atravessava para o outro lado. E Gibeão era o meio desse caminho. Então, os reis se juntaram e falaram: a gente não pode deixar os israelitas com o controle de Gibeão, porque senão a gente vai ficar perdido aqui, a gente vai ficar isolado aqui. A gente não vai conseguir passar para o norte, não vai conseguir ir para lá, não vai conseguir ir para cá. Então, eles atacaram primeiro Gibeão, que se eles controlassem Gibeão, talvez eles conseguissem impedir o povo de Israel de prosseguir. Isso na mente deles. E aí vem o versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses teus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Vamos continuar aqui. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Essa é a parte que eu falei, quando a gente estava lá em Números, sobre a contagem do tempo, a relação com a lua e tudo mais. Então, o povo de Israel saiu lá de Gilgal, então daqui em Gilgal eles marcharam a noite toda até Gibeão. E eles atacaram Gibeão de madrugada, pegaram eles de surpresa. E a perseguição foi tanta, que eles perseguiram o exército inimigo até onde? Pelo caminho que sobe a Bet-Horon. Cadê Bet-Horon? Bet-Shemesh.
foram? Aqui em cima. Perseguiram até lá. Perseguiram até lá. Vários quilômetros. E até a Zeca e Maquedá. A Zeca está aqui, ó. Vai andar, hein? E Maquedá está aqui embaixo. Nossa. Eles não pararam de perseguir até esses lugares, porque eram cidades com muros, né, cidades importantes que talvez eles conseguissem encontrar refúgio. E aí o texto fala também que o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, até aqui. E a chuva de pedras matou mais gente do que a espada. Você já esteve no meio de uma chuva de granizo? Não, já vi, né? Aqui é difícil, né, gente? Já teve, mas aqui quando tem chuva de granizo é aquelas pedrinhas. Dói pra caramba. Se acerta uma, né? Mas De ontem para hoje que choveu em Minas, né? em Minas chove bastante. Tem bastante granizo. Todo ano chove granizo. Teve um ano em Minas mesmo que choveu granizo, as pedras desse tamanho assim, né? De furar telhado das fábricas, da casa, amassar os carros todos. Matar animal. Foi muito assim, os telhados. Sim, né? Então, aí você imagina uma chuva dessa que Deus envia para matar os inimigos dele. Pedra grande. Então, o cara fugindo, eles estão longe, dá para diminuir o pássaro. Toma na cabeça. Foi assim até a Zeca. E além disso, quando o sol está nascendo, Josué ora, né, e pede para que o sol e a lua se mantenham no mesmo lugar. Como a gente sabe que o sol está nascendo e a lua está se pondo? Não se impõe o outro lugar. Por causa do texto. Ele fala: sol detenha-se aonde? Em Gibeon. Aqui, ó. E a lua em Aijalon. Aijalon está aqui, ó. Então, o sol está a leste e a lua está oeste. O sol nasce aonde? No leste. Então, o sol estava subindo e a lua descendo. Só existe uma época do mês do ciclo lunar em que isso acontece. Quando o sol e a lua estão no céu ao mesmo tempo. Quando o sol está nascendo e a lua está se pondo. A oração de Josué aqui tem a ver com a superstição dos povos daquele lugar. Lembra que eu falei que eles contavam os meses pelo ciclo lunar? Quando chegava essa época da lua, era a metade do mês. Então, por volta do dia 14, dia 15. Só que dependendo da época do ano, esse dia podia ser mais para frente do mês ou antes do mês. E eles tinham uma superstição de que se demorasse muito esse dia, era um mau presságio. Então, os adivinhos lá da época, os feiticeiros, eles tinham essa superstição. Então, sempre que eles iam guerrear, eles ficavam de olho na lua, nas estrelas, faziam as adivinhações deles por causa disso. Quando Josué ora, ele ora para que esse fenômeno aconteça. Não, para que o sol e a lua apareçam ao mesmo tempo no céu. Isso. Ao invés de a lua se pôr e o sol nascer depois, ele pede que os dois fiquem
fique em paz, que eles fiquem no céu ao mesmo tempo. Tá? E aí, isso causa um desespero maior sobre os inimigos, porque para eles era uma opressagem. Então, além de eles serem surpreendidos de madrugada pelo exército de Israel, Josué usa a própria superstição deles para jogar contra eles. E olha o que o texto diz ali no versículo 14: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Olha que... Você lembra de algum outro momento de guerra que aconteceu isso? No Antigo Testamento? O que teve antes, lembra? Quando o povo estava no deserto e Moisés ficou com o braço estendido. Enquanto Moisés estava com o braço estendido, Israel ganhava. Se Moisés baixava o braço, Israel perdia. E aí Arão e Josué ficaram lá segurando o braço de Moisés. Né? Mas aí já não tinha a ver com a lua e o sol. Não tinha a ver com a lua e com o sol. Aqui, Josué, ele ora, ele nem fica com o braço estendido, né? Ele simplesmente ora para o Senhor e pede para que o Senhor controle o sol e a lua para que isso aconteça. Tá? Quem que tem o controle sobre o universo? Só Deus. E os povos daquele lugar, eles também tinham deuses que eles adoravam, que eles falavam que controlava o sol, que controlava a lua, controlava as estrelas, né? A natureza, os elementos, né? A chuva, o vento e tudo. E Josué ora para o Criador, e o Criador controla o universo conforme a sua vontade, tá? Dando a vitória para o povo de Israel. Tá? E o texto faz questão de deixar claro, né? Porque o Senhor lutava por Israel. Interessante que no Antigo Testamento, em vários momentos, o texto fala: o Senhor não estava com Israel. O que aconteceu? Perdeu. Mas quando fala que o Senhor foi à frente, Israel ganhava. Tá? Na segunda parte do texto, terceira já, eles vão encontrar os 5 reis. Olha lá. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna de Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens, para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam seus inimigos, matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna eles trouxeram 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Até aí. Então, eles se reuniram em Maquedá, aqui.
E os reis se esconderam numa cidade, numa caverna ali, perto de Maquedá, da cidade de Maquedá. Então Josué ficou sabendo, mandou rolar pedras na entrada da caverna, colocou os vigias lá, terminou de matar o exército inimigo, só sobrou aqueles que conseguiram entrar nas cidades, e foi resolver a situação com os reis. E ele fez uma coisa que era muito comum naquela época: mandou os capitães do exército colocar os pés sobre o pescoço dos reis. Isso aqui é um eufemismo. O que é um eufemismo? Deixar mais leve o que ele está falando, né? Então, abotoou o paletó. O que significa? Morreu, né? Então, abotoar um paletó, o paletó é um eufemismo, tá? Então, quando ele fala, mandou colocar o pé no pescoço dos reis, ele mandou quebrar o pescoço dos reis com o pé. Então, os reis deitaram no chão, os capitães pisaram no pescoço dos reis para matar. Isso, além de ser um eufemismo, também tem um significado, que é de falar que aqueles reis e o povo daqueles reis se tornaram agora o estrado dos pés do povo de Israel. Lembra o que é o estrado dos pés? É onde você coloca os pés para descansar. Quando você está sentado, né? Às vezes tem um puff em casa, né? Você estica o pé assim, às vezes tem uma banquetinha para colocar o pé. Esse é o estrado dos pés, que era muito comum ter, né, diante do trono dos reis. E muitas vezes, se não tivesse no trono dos reis, não tivesse o estrado, era um escravo que ficava deitado debaixo do pé do rei. O rei ficava no maciozinho ali, né, ou no estrado ou no escravo que era o estrado. E esse era o significado também de pisar no pescoço dos reis, que é o que o Senhor falou que faria com todas as nações que se colocassem contra Israel, não é? E também é o que Deus fala para Jesus lá em Hebreus capítulo 1: assente-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, está se cumprindo aquilo que Deus falou para Israel, que Ele daria aquelas nações para eles, aquele território para eles. Depois de matar os reis, pendurou na árvore, o que era também considerado humilhação daqueles reis e para os povos daqueles reis, porque eles criam que a forma do sepultamento influenciava também o pós-vida, né? Ou vida após a morte, aquilo que eles criam como vida após a morte. Então, para ter uma vida após a morte boa, o sepultamento tinha que ser bom. O que Josué fez com eles? Tirou eles da árvore depois, no fim do dia, e jogou o corpo deles na caverna e mandou selar com pedras, humilhando assim aqueles reis. Só que o negócio não parou por aí. Olha lá o versículo 28. No mesmo dia Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como o seu rei. Destruiu-os totalmente a todos os que nele estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei. E aferiu a espada a ela e todos que nela estavam, sem deixar sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então ele saiu de Maquedá, aqui, e foi para Líbina, aqui em cima. Aí no versículo 31, então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laquis. Laquis aqui embaixo, que era a cidade daqueles reis que eles mataram. sim.
cercou a cidade e atacou, e o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte a tomou e aferiu a espada a ele e todos que estavam, conforme tudo que havia feito com Líbina. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou a ele e o seu povo, sem deixar de sequer um. Gezer fica aqui em cima. Não está aparecendo. Aqui em cima. Então eles saíram daqui de Laquis e foram para enfrentar o rei Gezer. Aí não dá para saber em que região que foi, mas eles chegaram até a cidade e conquistaram a cidade de Gezer. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia tomaram e feriram a espada. Destruíram totalmente o que neles estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Eglon aqui embaixo. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebron. Hebron está aqui. E guerrearam contra ela, tomaram a cidade e aferiram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que havia feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ele e contra todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou a Debir. Debir? Aqui embaixo. E tomou a cidade com seu rei, todas as suas cidades, as feriu a espada, todos que nele estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebron, com Líbina e seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, e a Cefelá, e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor Deus de Israel havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Então deixa eu... Então, toda essa região aqui, que aparece aqui no mapa, foi conquistada nessa campanha militar de Josué e o povo de Israel. Então, no versículo 40 para frente, ele não dá tantos detalhes, né, da guerra, mas ele fala, ele conquistou toda essa região. Essa região aqui de baixo é a região do Negueb, então, o deserto do Negueb. Aqui não tem muita coisa, tem essas últimas cidades aqui, ó, embaixo e para baixo tem mais povos que vivem em tenda, né, nômades, assim, que não são grupos grandes que nem incomodavam. Então ele conquistou as cidades muradas, né? A campanha militar foi para conquistar as cidades muradas, porque as outras cidades que não tinham muro era só entrar, não tinha resistência nenhuma, né? Era só entrar, matar todo mundo e conquistar. Essa é a primeira parte da conquista da terra. No capítulo 11, a gente vai ver a segunda parte, que é a conquista do norte. Então lembra que eu falei algumas semanas atrás que Josué dividiu a terra prometida ao meio. Ele conquistou o meio, né, que é Jericó, Ai, Gibeão e o sul, todas as terras do sul. Agora, tendo conquistado as terras do sul, vai partir para o norte. No norte, as cidades elas são mais espalhadas, o que torna mais fácil ainda a conquista. Mas eram cidades mais guerreiras e maiores, né? Então, embora seja fácil porque elas estão mais isoladas, é mais difícil por causa do tipo de cidade, de soldados que tem lá. Então, percebe que no final também fala que eles voltaram para onde? Para Gilgal.
É aqui. Da cidade de Gilgal, que era a base. Porque quem que foi para esses lugares? No sul. O exército. As mulheres, as crianças, os mais velhos ficaram em Gilgal. Ficaram acampados lá. Então, o exército foi para conquistar as outras cidades e o resto ficou no acampamento. Olha o que fala no versículo 42. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras. Por quê? O Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Segunda vez que aparece no mesmo capítulo a mesma expressão. O Senhor, o rei de Israel, lutava por Israel. É muito legal a gente pensar nesse momento da conquista e lembrar das promessas de Deus feitas para Abraão, lá em Gênesis, quase 600 anos antes disso aqui. Às vezes quando a gente lê a Bíblia, fala, não, Abraão para a conquista da terra foi rapidinho. Foi 600 anos mais ou menos de distância. 600, 800, alguma coisa assim. O Senhor tinha tudo planejado. Ele fez uma promessa para Abraão, falou que a descendência dele seria como as estrelas do céu, as areias do mar, que ele daria aquela terra que ele peregrinou durante a vida dele, mas que ele não veria isso, mas que ele iria cumprir. E séculos depois, a gente está lendo aqui o Senhor entregando para a descendência de Abraão a terra. Tem um ditado que fala que Deus tarda, mas não falha. Está errado esse ditado. Deus faz todas as coisas no tempo certo, na hora que Ele quer. Deus não olha para a terra e fala, esqueci. Tenho que resolver um negócio lá, vou chegar atrasado, mas vai dar certo. Não tem isso. Deus não trabalha com plano B, plano C. É o plano dele que ele vai executando conforme ele quer. E chegou o momento dele entregar a terra prometida para os descendentes de Abraão. Deus falou para Abraão que o povo ficaria 400 anos como escravos no Egito. E se cumpriu. Mas que ele tiraria o povo do Egito. Ele tirou. Fez uma aliança com o povo no Sinai. E ele falou que ele estaria com eles. E que entregaria para eles a terra. E está aqui. Ele cumprindo a promessa. Indo à frente do povo, dando a vitória. A gente muitas vezes esquece do que o nosso Deus é poderoso, né? E a gente fica esperando as promessas, fica esperando as coisas se cumprirem. Mas a gente tem que lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Ele não chega atrasado, a gente até canta, né? Nunca chega atrasado. Para o povo, para a gente que está esperando, parece que o tempo da gente é o melhor. Que aquela hora tem que ser, se passar da hora de agora, já nem adianta mais. Mas quando Deus planeja as coisas, quando é Deus que executa as coisas, tudo é feito de modo perfeito. Eu oro assim, Senhor, volta logo. Volta para me levar. Esse mundo é legal. Mas eu sei que o que o Senhor preparou é muito melhor do que esse mundo.
mas ele ainda não voltou para buscar a igreja. E o tempo dele vai vir, e o tempo dele é perfeito. Há quanto tempo a igreja está esperando? Quase 2000 anos. Quanto tempo será que vai passar até que Jesus volte? Você sabe? A gente não sabe. Os discípulos perguntaram para Jesus qual foi a resposta de Jesus. Não compete a vocês saber o tempo ou é. Mas simplesmente obedecer o que eu mandei. E esse é o papel da igreja, obedecer a Jesus. Até que ele venha. Por isso é importante a gente conhecer a história do Antigo Testamento. Não somente a história do Novo Testamento. A Bíblia inteira contém quantos livros? 66. Quais deles a gente deve conhecer? Todos. Porque todos eles contam a história do nosso Deus. E assim como o povo de Israel demorou para, ao nosso ponto de vista, né, demorou para conquistar, a gente não sabe quando Jesus vai voltar para reinar. Mas uma coisa é certa, ele vai voltar. Amém? Pastor, logo no início o senhor falou do ano não ter 365 dias, né? Tinha 360. E foi nessa do Josué, do sol e da lua, que acrescentou mais 105. Não. Então, isso aqui foi um fenômeno extraordinário. O calendário de 365 dias ele é mais recente, por causa do tempo que a Terra demora para dar a volta no Sol, né? Então, esse tempo foi calculado, não lembro quando que foi agora, se foi Galileu Galilei, quem que foi que fez o cálculo, né? Mas quanto mais a gente caminha, mais os cientistas descobrem exatamente o tempo exato que leva para dar a volta, né? Então, fizeram 365 dias, mas também descobriram que 365 não é suficiente, porque tem alguns minutos de diferença ali. Aí a cada 4 anos tem que ter um dia a mais. Aí a cada não sei quantos séculos tem que ter uma outra arrumação lá do horário, né? Mas não é por causa do que aconteceu aqui na Guerra de Gibeão. Interessante a influência que a Lua tem, né? Sobre a maré, a gravidez, né? As mulheres, elas sentem muito nessa parte de lua cheia e até na doença psíquica, né? Por causa da água, né? Eu tenho uma irmã lá em Belém, que ela tem um filho que ele tem problema, né? Porque no início parece que ele se meteu com droga, se não me engano, foi de doença médica. Eu sei que ele já é um homem feito, já não sei quantos anos ele tem, mas quando ela está chegando a lua cheia, ela fica apavorada, porque ele fica transformado totalmente, né? E ela morou numa casa bem pertinho da nossa igreja lá na ilha. Aí a casa dela, o quarto dele era todo gradeado. Ela tinha medo quando dava a lua cheia, que ele ficava muito valente, né? Agora ele está, não sei se é a medicação que ele toma, que ele está mais manso. Mas logo que eu conheci ela sofria com aquele filho. E ela dizia que era só na fase da lua cheia. Uma vez também, pastor, gostava de ler seleção, né? Assim. Aí eu li uma parte que cientistas eles estavam fazendo pesquisa sobre essa parte na Bíblia que tem que o sol parou, que a lua parou, mais ou menos assim, né? Aí eles constataram que foi verdade, né? Que estudando lá, eles viram que realmente aconteceu.
legal ver como que Deus é perfeito na criação, porque se a Lua estivesse um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe da gente, seria tudo diferente. Mas se a gente estivesse um pouquinho mais perto do Sol, um pouquinho mais longe do Sol também, não teria nem vida. Porque Deus faz tudo perfeitinho. E Ele tem o controle de todo o universo. Eu tinha 5 perguntas, vou perguntar só uma. Era 5, vou perguntar só uma que não tem nada a ver com tudo. Assim como Deus faz todas as coisas na hora certa, no tempo determinado por Ele, e onde a gente sabe que na chegada de Cristo, quando Jesus nasceu, veio, habitou em todos os anos, veio em todos os tempos, certo? E os judeus não entenderam, né? Eles não olharam as escrituras e viram que realmente, se eles tivessem entendido, aquele que veio, aquele que estava fazendo milagres, aquele que falava acerca do reino, era o Messias. Podemos dizer que hoje, em todos esses sinais que Jesus deixou bem descrito, Ele mesmo falou de tudo isso que está acontecendo, podemos dizer também que nós também estamos vivendo, bem dizer assim, a plenitude dos tempos, do cumprimento. Jesus não deixou nenhum sinal do arrebatamento. Todos os sinais que Ele deixou é para a segunda vinda. O arrebatamento não é a segunda vinda. Então, vai ter o arrebatamento, a igreja vai subir, depois do arrebatamento vai aparecer o anticristo, e aí sim, com o aparecimento do anticristo tem os sinais. Tudo que ele falou. Mas do arrebatamento, esse período que a igreja está vivendo, até o arrebatamento não existe nenhum sinal. Nada. Falta de amor, essas situações que eu vi. Já teve períodos dos últimos 2000 anos que foi muito pior do que agora. Houve também. Muito pior, muito pior. Então, o que a gente está vivendo agora, eu devo falar que é o princípio das dores? Não. Será? O princípio das dores já é o tribulação. A igreja já não vai estar mais aí. Então, tudo que fala aí, ouviram falar em guerra, rumores de guerra, ele está falando do período da tribulação, não está falando do arrebatamento. É período diferente. Porque nós ouvimos falar de guerras, como está acontecendo, e rumores de guerra hoje também. Sim, fizeram estudo nos últimos 2000 anos. Se eu não me engano, nos últimos 2000 anos, teve 4 anos na história da humanidade que não teve guerra. A gente ouve falar de guerra. Quando, antes de eu nascer, por exemplo, teve Guerra Fria. Não teve? Pensar só o século passado. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, Guerra do Iraque, o que mais? Guerra das Maldivas, guerra no Oriente Médio. A gente ouve muito mais hoje por causa da internet, da mídia. A gente ouve falar. Começou a guerra na Rússia com a Ucrânia lá, a gente ficou sabendo no mesmo dia. Mas se a gente não tivesse internet, quando que a gente ia chegar a notícia aqui? Ia demorar. Mas sempre teve guerra, sempre teve um rumor de guerra. A grande questão é, quando a gente, principalmente esse texto dos sinais e os fins dos tempos, que é Mateus 24, 25, não está falando do arrebatamento da igreja. Nem aquele texto dois estarão dormindo, um será levado, outro deixado, dois estarão no campo, outro será deixado, outro levado. Não está falando do arrebatamento ainda.
Não, a gente está falando do juízo final. Não tem sinal para o arrebatamento. O que diz lá em 1 Tessalonicenses 4? Quando tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Mas a condição, quando ele vier, alguns vão estar dormindo, né? Dormindo mesmo. Mas vai ser o mundo inteiro, vai ser madrugada em algum lugar, vai ser dia. Então, aí alguns vão estar dormindo, aí... Não, isso vai acontecer, mas no texto de Mateus não está falando do arrebatamento. Mas isso não impede que o arrebatamento aconteça dessa forma. O arrebatamento da igreja, porque pode ser um exemplo. Não, sim, mas não dá para usar esse texto para falar do arrebatamento, porque ele não está falando do arrebatamento. Isso é uma coisa muito óbvia. Vai ter gente dormindo que vai ser arrebatada e gente que vai estar dormindo que não vai. E pode ser marido e mulher. Isso é bem claro. Mas o texto de Mateus 24, 25, ele é um discurso de Jesus para os judeus. Porque ele fala do templo, Mateus 24, ele fala esse templo aqui, que bonito Jesus, né? Aí Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aí. Então Jesus fala da destruição do templo no ano 70 e depois ele vai falar sobre o fim dos tempos. Tá? Por quê? Porque ele está falando do calendário para os judeus ali. Ele não está falando do calendário para a igreja. Então, vai ser... Deus tem um plano para a igreja e um plano para os judeus, que ele vai se cumprir depois que terminar o plano para a igreja. Então, por isso quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que... Lembra aquilo que eu falei no domingo? Dos versículos, de referência. Não, que eu falei domingo para quem que Jesus está pregando? Para quem que Jesus está falando? É para os fariseus? É para os discípulos? É para a multidão? Para quem que é? O discurso de Mateus 24, 25 é para os discípulos. E a pergunta que eles fazem tem a ver com o fim dos tempos para os judeus. Está relacionado ao templo. Mas o templo para a igreja, qual que é o significado? Nenhum. O templo não tem significado para mim. Mas para os judeus tem. Por isso que o texto de Mateus 24 e 25 tem a ver com os judeus. Depois do arrebatamento da igreja. E aí depois a gente lê lá mais para frente em Apocalipse que a igreja, quando Jesus voltar para reinar, na segunda vinda, a igreja vai voltar junto com Jesus. E vai reinar no trono de Davi. E a igreja vai estar junto com ele. Tá bom? Nossa, 9h30, né? Hoje passou. Você tinha mais 4, né? Não, pastor, eu não vou responder. Vamos lá? Eu conheci um pastor presbiteriano lá também, que às vezes ele ia pegar na igreja batista, né? Aí ele dizia, olha, não se preocupem, porque o céu não tem relógio. Sabe que eu moral. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos porque o Senhor é bom. E através da tua palavra nós podemos confirmar isso. Nós também confirmamos isso porque na nossa vida nós vemos a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Muito obrigado por tudo aquilo que temos aprendido através do livro de Josué. Nos ajuda, Pai, a guardar no nosso coração, para que a gente jamais se esqueça que o Senhor é que luta por nós. Que o teu nome seja sempre glorificado na nossa vida. E que possamos te honrar em tudo aquilo que a gente fizer. Nos guarda de todo mal,
nos abençoa na nossa comunhão contigo e uns com os outros. No nome de Jesus. Amém. Amém.